a ser quitado em parcelas mensais reajustadas monetariamente conforme o contrato firmado entre as partes. Devido a dificuldades financeiras, Caio viu-se obrigado a renegociar as dívidas por 2 vezes. Por conta dos juros cobrados, atualmente, o valor do saldo devedor representa mais do quádruplo do preço do negócio à época de sua celebração e mais do triplo do valor atualizado do imóvel. Responda em no máximo 20 linhas. É possível a revisão do contrato à luz das disposições concernentes à teoria geral dos contratos? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O contrato de financiamento e as respectivas renegociações atendem à sua função social? Terceira pergunta. Os encargos cobrados pela incorporadora importam em onerosidade excessiva? Fundamente a resposta indicando os dispositivos legais pertinentes. A última pergunta vai dar o tom, vai ajudar a gente a responder o resto. Vamos aqui voltando então para mim, a imagem, e a gente vai responder. Olha só, o que eu queria que vocês observassem. Estamos diante de uma questão aqui que o Caio, ele celebrou um contrato de financiamento para a compra de um imóvel e, em função dos juros cobrados, das renegociações que ele fez, ele vai pagar 4 vezes o valor do imóvel, em função dessas renegociações, os juros, etc. Pergunto para vocês, é possível, como diz aqui a questão, a revisão do contrato à luz das disposições concernentes à teoria geral dos contratos? Pelo Código Civil, em outras palavras, existe algum instrumento que ele pode se utilizar? Muitos podem estar pensando, teoria da imprevisão. Mas será que é possível revisar o negócio jurídico, nesse caso, com base na teoria da imprevisão? Nós vamos ver que não. Por quê? Precisamos nos atentar para os requisitos da teoria da imprevisão. Veja só, quando um contrato é celebrado, as partes fazem ali uma avaliação se vale a pena ou não celebrar aquele contrato, se o valor está bom, se a coisa recebida corresponde ao valor. É a natureza dos contratos comutativos. Tá travado aí, gente? Ou travou só para o amigo aí que avisou? Travou para todo mundo ou só para alguns aí que tá travando? Ah, beleza. Às vezes acontece, trava para uns, não trava para outros, pode ser a sua conexão. Obrigado, Flávia. Olha só. Então, veja aqui comigo, acompanhe comigo. Para aplicar a teoria da imprevisão, como é que eu faço? Quais são os requisitos? Eu tenho 3 requisitos. Primeiro, eu preciso de um fato, como o próprio nome diz, imprevisível, ou ainda que previsível, inevitável. Esse fato imprevisível, ou ainda que previsível, inevitável, vai gerar uma onerosidade excessiva. Então, nós temos um fato superveniente à celebração do negócio, que é imprevisível, ainda que previsível, inevitável, que vai gerar o quê? A onerosidade excessiva para uma das partes. Vou dar um exemplo para vocês que vocês não vão mais esquecer. Imagina o seguinte, imagina que nós temos uma distribuidora de laticínios na cidade de Niterói, aqui perto do Rio de Janeiro. Essa distribuidora de laticínios entrega leites, iogurtes, manteigas para as padarias do Rio de Janeiro. Quando o contrato foi celebrado, ele estava ótimo para ambas as partes. Grande Priscila entrando na área. O contrato estava ótimo para ambas as partes. E aí o que acontece? No meio da execução daquele contrato, apareceu uma rachadura no vão central da ponte Rio-Niterói. Veja, isso daí não era previsível. A ponte terá que ficar fechada por 8 meses para a reforma. Para quem não é do Rio de Janeiro, Niterói e Rio são ligados pela ponte Rio-Niterói. Mas Niterói não é uma ilha. Dá para chegar ao Rio de Janeiro fazendo contorno pela região dos lagos. Ainda é possível cumprir o contrato? É. Mas veja só, para aquela distribuidora entregar a mercadoria a tempo aqui no Rio de Janeiro, ela vai gastar mais combustível, vai ter que contratar mais pessoal. Então, aquele preço ajustado lá no início não corresponde mais ao necessário para fazer frente
as despesas e dar algum lucro, né, para a distribuidora. Então, veja, ocorreu um fato superveniente à celebração do contrato, que foi a rachadura no vão central da ponte Rio-Niterói, um fato externo, que não é ligado às partes. E esse fato superveniente era imprevisível e gerou uma onerosidade excessiva para uma das partes, para a distribuidora de laticínios, que vai gastar muito mais agora para cumprir esse contrato. Compreendem o que eu estou falando? Então é possível que ela peça a revisão do negócio? Claro, é possível pedir a revisão do negócio. E se não for do interesse das padarias aqui do Rio de Janeiro renegociarem, aí o contrato será extinto sem ônus para qualquer das partes, em razão da aplicação da teoria da imprevisão. Então percebam que a teoria da imprevisão vai justificar, num primeiro ponto, a revisão do negócio. Se não for possível, a resolução do contrato. Então você pode assinalar aí que a teoria da imprevisão está presente no artigo 317 e 478 do Código Civil, ou seja, está presente na teoria geral dos contratos, artigo 317 e 478. Pergunto para vocês, no nosso caso concreto aqui, é possível aplicar a revisão do contrato à luz das disposições concernentes à teoria geral? As disposições concernentes, em outras palavras, à teoria da imprevisão? Não, não é possível, porque o artigo 317 e 478 cuidam da teoria da imprevisão e estão exigindo um fato imprevisível que gere uma onerosidade excessiva. No caso concreto aqui, existiu algum fato imprevisível? Gente, artigo 317 combinado com 478. 478, tá bom? Olha só, será que esse fato foi imprevisível? O Caio, ele fez um contrato com juros. Ele já sabia daqueles juros. Depois ele fez outras renegociações que aumentou ainda mais os juros. Ele não pode dizer que não sabia, que foi imprevisto. Não, está lá, previsto no contrato as taxas de juros. O fato não é imprevisível. Mas gerou uma onerosidade excessiva para o Caio? Gerou. Posso aplicar a teoria da imprevisão? Não, porque o fato, vou repetir, não é imprevisível. Então a resposta é: não é possível a revisão do contrato à luz da teoria geral dos contratos. No entanto, como há uma onerosidade excessiva experimentada por Caio, que é um consumidor, e essa onerosidade excessiva é proveniente de um fato superveniente, que foram as renegociações, existe um direito básico do consumidor, lá no artigo 6º, inciso 5 do CDC, que é o direito de pleitear a revisão de um negócio jurídico, a revisão de um contrato, toda vez que por um fato superveniente ele se torne onerosamente excessivo. Entenderam a diferença? Essa é a chamada teoria da quebra da base objetiva do negócio. A teoria da quebra da base objetiva do negócio está presente no artigo 6º, inciso 5 do CDC. E qual é a diferença? Aqui não se exige que o fato superveniente seja imprevisível. A imprevisibilidade é aplicada no Código Civil, na teoria da imprevisão. Aquele exemplo que eu dei para vocês da padaria. Aqui não. Aqui ele é um consumidor e ele tem um direito básico do consumidor, que é pedir a revisão de qualquer contrato que, por um fato superveniente, ainda que não seja imprevisível, venha alterar a base econômica do negócio, venha gerar uma onerosidade excessiva. Então era isso que o examinador queria, que você dissesse: não, não se aplica o Código Civil, mas pode ser aplicado o CDC, tá certo? Agora, tem uma segunda pergunta que eu vou colocar na tela novamente para vocês. Olha lá, é perguntado aqui o seguinte: o contrato de financiamento e as respectivas negociações atendem à sua função social? Será que atendem à sua função social? Bom, gente, essa pergunta você tem que tomar cuidado, né?
qualquer criança vê que não atende à função social. Agora, o porquê? Esse é o detalhe que o examinador exige. Você vai dizer, não, o contrato fere a função social dos contratos. Esse contrato, né, fere a sua função social. Por quê? Veja, a função social tem dois aspectos, um aspecto interno e um aspecto externo. Com relação ao aspecto externo, nós nos preocupamos se aquele contrato que está ótimo para as partes está causando um efeito nocivo para a sociedade. Então, muitas vezes, as partes contratantes estão satisfeitas com as cláusulas contratuais, mas causam efeitos nocivos para a sociedade, para quem não é parte do contrato. Por exemplo, o indivíduo, ele tem um contrato, uma fábrica e uma empresa que faz descarte de resíduos industriais. O contrato está ótimo, tanto para a fábrica quanto para essa empresa que faz o descarte de resíduos industriais. Mas o descarte é feito num aterro inadequado, causando um dano ambiental. O contrato está ótimo para as partes, mas fere interesses meta-individuais, atingindo o interesse difuso, que é a proteção do meio ambiente. Então, toda vez que um contrato traz efeitos nocivos para a sociedade, é um contrato que fere a sua função social, porque estamos analisando a função social no seu aspecto externo. Veja, não é isso que acontece aqui. No nosso caso aqui, estamos vendo uma violação da função social dos contratos no seu aspecto interno. Por que interno? Quando eu vou analisar a função social no seu aspecto interno, eu estou analisando a repercussão desse princípio entre os negociantes. Então, eu vou ter que verificar se o contrato respeita princípios e valores constitucionais. Toda vez que um contrato não respeitar princípios e valores constitucionais, ainda que as partes estejam satisfeitas, esse contrato viola a sua função social. Então, um contrato em que há violação de direitos trabalhistas, um contrato em que há violação da igualdade, da isonomia constitucional, um contrato em que há violação da dignidade da pessoa humana, é um contrato que não respeita a função social. No caso em tela, nós temos um contrato anti-isonômico. Um contrato anti-isonômico por quê? Nós temos um contrato anti-isonômico na medida em que você tem uma onerosidade excessiva experimentada para apenas uma das partes. Alguém tem dúvida de que há uma onerosidade excessiva aqui? Claro, se o indivíduo está pagando 4 apartamentos e levando só um, ele está pagando o quádruplo do preço do imóvel. Há uma onerosidade excessiva, há um desequilíbrio nessa relação, o que viola a isonomia contratual. A renegociação alterou o equilíbrio do contrato originário, exatamente, Monique. E é interessante que não estamos falando de boa-fé aqui, estamos falando de função social. Um contrato que tem a função de transferir a propriedade, como é esse contrato aqui, e ser um contrato de financiamento para transferir uma propriedade, não tem a função de gerar essa onerosidade excessiva. Não pode ser muito bom para uma parte e péssimo para outra. Não é essa a função dos contratos. Tá certo? E eu chamo a atenção, porque quando a gente fala em função social no seu aspecto interno, a gente pode dar outros exemplos, agora que a gente já resolveu a questão aqui. Olha só, veja só, quem está me assistindo aí, recém-formado em Direito, será que hoje, se você é recém-formado ou está se formando, você tem a expectativa de ter carteira assinada no escritório? Ter hora extra? Ter previdência, FGTS e ganhar aí 10 mil reais por mês no início de carreira? Será que você tem essa expectativa? Talvez alguns consigam, mas nem todos. Nós sabemos que no mercado da advocacia, muitos são contratados com desrespeito das normas trabalhistas. São empregados, mas acabam sendo vinculados como sócios, acabam não tendo hora extra, não tendo previdência, FGTS, férias. É da nossa profissão, nós sabemos disso. Mas por que isso acontece? Porque alguém lá atrás aceitou. Então veja, quando alguém lá atrás abriu mão dos seus direitos trabalhistas
isso virou uma bola de neve. E hoje ninguém mais consegue trabalhar, ou quase ninguém consegue, com os direitos trabalhistas sendo respeitados na sua plenitude. Então, veja, esse tipo de contrato viola a sua função social com relação à eficácia interna, mas viola da seguinte maneira. Por que o direito se preocupa com isso? Porque é uma maçã podre no cesto contratual. Se alguém não tivesse aceitado lá atrás, talvez hoje não estaríamos nessa situação, ao ponto de que hoje é quase impossível fugir dela. E não são apenas advogados, médicos também. Quantos médicos, trabalham também vinculados a uma pessoa jurídica e não têm direitos trabalhistas no hospital que eles atendem? É a mesma coisa. Então, por isso que deve se velar pela função social dos contratos. Exatamente, cobrança de honorários muito abaixo, mesma coisa. Vocês viram como é a diferença da função social dos contratos a diferença da teoria da imprevisão para a teoria da quebra da base objetiva do negócio? Guardem esses artigos que eu passei para vocês. E olha como foi a mesma pergunta que caiu na prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro no ano de 2012. Vejam só. Olha lá. Na disciplina geral dos contratos, a superveniente imprevisibilidade fática é essencial à revisão jurídica de cláusulas contratuais? Veja, na teoria geral dos contratos, é essencial que o fato seja superveniente e imprevisível e cause uma onerosidade excessiva. Então, é sim essencial. Na teoria geral dos contratos do artigo 317, combinado com 478, a teoria da imprevisão exige a imprevisibilidade fática, mas você poderia completar dizendo que a teoria da quebra da base objetiva do negócio, prevista no artigo 6º, inciso 5 do CDC, não exige a superveniente imprevisibilidade fática. É a mesma pergunta, só que direta, sem um caso concreto. Percebam? Caiu em 2010. Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, caiu em 2010 na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e caiu em 2012 na prova na Defensoria Pública Geral do Estado aqui do Rio de Janeiro também. E já caiu na prova da Magistratura de São Paulo, primeira fase, já caiu também na prova de segunda fase em Minas. Então, você precisa ficar atento. Cai toda hora. Esse tema cai toda hora que o examinador sabe que o candidato se confunde. Em prova oral é muito comum esse tipo de pergunta. Tá certo? Vocês gostaram, gente? Gostaram ainda das dicas? Não sei se a professora Monique está ainda aí, mandar um beijo para ela. Priscila Dantas. Você vai ver isso lá comigo ainda no Premerge, tá certo? Um beijo, Monique. Um beijo, Priscila. Quem mais está aí? A Paula, um beijo para você também. Flávia, sempre presente. Kalina, Ângela, Rick, Arthur, César. Gente, muito obrigado aí por nesse final de semana estar junto comigo aí, estarem juntos, né? A gente estar aqui num feriado é uma conquista, né? Veja o que a internet faz, né? E eu espero que vocês tenham conseguido estudar bem nesse final de semana. E se vocês não conseguiram estudar, por vários motivos, é a hora do perdão. Vocês precisam se perdoar, não adianta ficar remoendo, tá certo? Então, qualquer coisa aí, estamos juntos, entre em contato, tirem suas dúvidas sobre o Top Temas. Acho que respondi quase todo mundo, está faltando só algumas mensagens. Se você ainda não recebeu sua resposta, eu vou responder. Tá certo, gente? Muito obrigado e até a próxima!